Olá pessoal, boa tarde. Segunda-feira, dia 23 de setembro, está no ar o Bate-Papo Esportivo. Muita informação, debate, análise sobre tudo que acontece no futebol do Brasil e do mundo. Vamos ao destaque do programa de hoje. Atlético tenta quebrar a sequência de derrotas no Brasileiro hoje contra o Avaí. Rogério Ceni ainda busca a formação ideal para o time do Cruzeiro. Após vitória em Recife, a América volta a sonhar com acesso à Série A. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Participe com a gente desse bate-papo para fazer interação entre você de casa e a nossa turma de comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Esperamos contar com a participação de todos vocês. Mandem a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mandem a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. E você pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral pelo app História, pelo Google Play. É bem simples, baixe o app e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Bom, hoje muitos assuntos. Vamos falar da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, da derrota do Cruzeiro, vitória do América, o Atlético joga hoje à noite e também tem Sul-Americano no meio da semana. Muito assunto para a gente discutir aqui hoje. Começar apresentando a turma aqui, Guilherme Guimarães. Seja bem-vindo. E esse Cruzeiro de Rogério Ceni, mais uma derrota agora em casa, mas dá para dizer que houve evolução no time do Rogério? Um abraço, Breno, seja bem-vindo, né? Um abraço para você que acompanha aí o Bate-Papo Esportivo. Breno, é aquela história do copo meio cheio e meio vazio, depende do que você vai enxergar. Eu consigo ver uma evolução sim no time do Cruzeiro, teve alguns momentos, principalmente no segundo tempo, que jogou melhor que o Flamengo, mas é aquela questão da confiança, do time retomar esse espírito de jogo. O Cruzeiro ainda bem disperso em alguns lances e acabou sendo derrotado. A derrota por 2-1 ficou assim de bom tamanho para o Cruzeiro. O torcedor que eu conversei no Mineirão, antes de comentar a partida pela Rádio 98, a gente conversava o espírito do torcedor, hoje vai ser goleada, o Flamengo vai golear o Cruzeiro, até porque o Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro, não à toa está em primeiro lugar no Brasileirão. Então o torcedor que foi tinha uma esperança, mas achava que o Flamengo ia golear o Cruzeiro. E isso não aconteceu, né? O Cruzeiro perdeu por 2-1, como eu disse, teve alguns momentos que poderia até ter avançado à frente no placar e a gente vai comentar isso tudo no bloco do Cruzeiro daqui a pouquinho. Bira Marinho, seja bem-vindo, Bira. Obrigado. Hoje acaba a sequência de derrotas do Atlético no Campeonato Brasileiro, afinal pega o lanterna da competição. Um abraço, Breno, aos companheiros, a você, telespectador. Olha, se fosse em outras épocas aqui, mais no início do ano, eu diria que favas contadas a favor do Atlético, né? Mas o Atlético vem aí de um período bem ruim, né? 7 derrotas, o torcedor desacreditando do time, né? Mas eu acredito que hoje o Atlético vai fazer diferente e vai trazer esses 3 pontos lá do sul do país. É um jogo importante, é um time que, embora esteja lá embaixo, na zona do rebaixamento, é um time que pode complicar a vida do Galo. Mas o Galo tem time para chegar e vencer e trazer esses 3 pontos hoje. Fechando a turma aqui hoje, Vinícius Andrade, seja bem-vindo, Vinícius. Dá para dizer que o América entrou na briga aí pelo acesso ao G4, com 11 jogos sem perder, mais uma vitória fora de casa, expressiva contra o Sport em Recife? Boa tarde ao pessoal de casa. Acho que se existia alguma dúvida em relação a isso, essa dúvida foi sanada depois da vitória do América diante do Sport, né? O América agora está a 4 pontos do G4 e a 8 da zona de rebaixamento. Então aquela história de rebaixamento ficou para trás e agora o América pode sim vislumbrar algo melhor, algo maior nesse campeonato. A Série B
é muito equilibrada, né? A gente pega, por exemplo, tem 12 times mais ou menos ali na briga pelo acesso. Alguns já bem consolidados, o caso do Bragantino, por exemplo, mas o América está no bolo. Essa sequência do América é muito positiva, venceu o Sport lá, é uma missão duríssima, conseguiu um resultado muito surpreendente e agora é conseguir consolidar essa briga pelo acesso diante do Brasil de Pelotas em casa. Vamos conferir então os resultados da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Tá aí, o Botafogo que perdeu para o São Paulo por 2-1. Esse jogo foi sábado de manhã, né, no Engenhão. O Cruzeiro perdeu para o Flamengo também por 2-1, sábado à tarde no Mineirão. Corinthians venceu o Bahia por 2-1. O Grêmio, hein, rapaz, venceu o Santos por 3-0 na Vila Belmiro. O Internacional fez 1-0 na Chapecoense com 2 gols anulados pelo VAR. VAR entrando em ação. O Fortaleza perdeu para o Palmeiras por 1-0. O Vasco também, num jogo cheio de polêmica, aí, empatou 1-1 com o Atlético Paranaense. O CSA 1-0 contra o Ceará. Goiás 3-0 no Fluminense do Oswaldo de Oliveira. E hoje tem Atlético e Avaí fechando a rodada. O que a gente pode dizer dos resultados aí, Pio? Algum surpreendente para você? O Grêmio, 3-0 no Santos. O Santos não é um time ruim assim para tomar 3-0 do Grêmio. É lógico que o estilo de jogo do Sampaoli é um estilo ofensivo, e aí aquele perdido por 1, perdido por 1000. Ele estava tentando fazer o melhor, mas o Santos acabou perdendo dentro de casa. Acho surpreendente esse placar por isso, porque o Santos jogava em seus domínios. O Goiás fazer 3-0 no Fluminense também, em tese, surpreende, porque o Goiás não tem um time tão vistoso, né? É um time bem operário. O Fluminense a gente sabe das dificuldades, está lutando contra o rebaixamento, mas 3-0 do Goiás, na minha opinião, também foi um resultado surpreendente, Breno. Vamos conferir então aí os gols da rodada? Tá aí, começando pelo São Paulo, o Hernandes fazendo o primeiro gol. O São Paulo que também estava um tempinho já sem vencer, né, Vinícius? E agora recuperou o caminho das vitórias e briga lá em cima. O São Paulo tem bons jogadores, mas o futebol do São Paulo não me convence. Mesmo com essa vitória, eu acho que o time joga muito pouco pelo que poderia estar entregando em campo. Corinthians também vencendo o Bahia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Esse Corinthians também, não sei não, me convence de jeito nenhum. Não, A mim também não. É bem questionável o futebol apresentado pelo Corinthians. Venceu, mas não convenceu. A torcida pedindo para o time jogar para frente, né? Querendo que o Carille não seja mais retranqueiro. Tá aí o jogo que o Pio falou. O primeiro tempo foi até muito parelho, mas no segundo tempo, o Grêmio, e aí o Renato novamente disse, com toda a sua humildade, que lhe é peculiar, né? Quem duvida que o Grêmio tá jogando o melhor futebol, aí, ó, tá aí, mais uma vitória. E o Cebolinha deu uma caneta no Marinho, que ele tá procurando a bola até agora. E aí o Internacional, domingo pela manhã, vencendo a Chapecoense por 1-0. Esse jogo gol aí não cheio valeu. de- Né? Ah, não, sim. jogo- Não, aquele gol não Aquele aquele gol gol não valeu, não. Aquele foi o do Neilton, que foi anulado pelo VAR. É. A vitória do Palmeiras, importantíssima. Mano Menezes, 4 vitórias. Que isso, hein, Pio? Você imaginava que o Mano ia chegar lá e adaptar tão bem assim no Palmeiras? Qual que é a sequência de placares? 1-0. Várias goleadas. Normal, por 1 a 0. bom. normal. Bem Mas normal. tá lá, tá disputando Tá lá em lá. cima. Tem elenco o Palmeiras, isso é inegável. Vai fazer esse jogo do 1-0, 1-0, 1-0, 2-1 e se bobear, belisca alguma coisa. E tá na cola do Flamengo, Tá. né? São 3 pontos a diferença, é bem pouco ainda. Agora, ninguém falou sobre a vitória do CSA em cima do Ceará, que foi, assim, um resultado que eu acho que nem o Cruzeiro estava imaginando, porque tirou o CSA, né, Bira, pela primeira vez aí da zona de rebaixamento. Verdade. Eu, sinceramente, esperava um resultado adverso desse. Agora, outro resultado que me surpreendeu também foi o Atlético Paranaense empatar com o Vasco. O Atlético Paranaense, tudo bem, foi campeão agora da Copa do Brasil. Ah, o time estava de ressaca. Normal. né? De ressaca, Normal. mas assim, é muito mais time do que o Vasco. Então, Mas o Vasco- eu esperava uma vitória do Atlético Paranaense. O Vasco vem numa arrancada boa, né? O Vasco eu nem considero que tá na briga lá embaixo, não. Acho que o Vasco já deu uma respirada. Sobre o CSA que você falou, Breno, até disse aqui bem no início do campeonato, eu vejo o CSA com mais força para brigar contra o rebaixamento do que Avaí e Chapecoense, por exemplo. É um time que tem todas as limitações, é muito fraco tecnicamente, mas é um time que compete, é um time que vem de cara suas derrotas e tá aí surpreendendo. Para mim, uma surpresa.
E esse Ceará que ele venceu é o mesmo que o Cruzeiro vai enfrentar na quarta-feira. Joga mais pressão ainda em cima do Ceará. O Cruzeiro está numa fase que nada conspira a favor. Até o resultado do adversário complica a situação do Cruzeiro. Vai jogar 2 partidas fora de casa e é difícil. O torcedor, o torcedor tá numa O Pio não está conseguindo nem tentar arrumar um argumento. Não, de tantos argumentos, É de tantos argumentos da jornada esportiva da Rádio 98, eu acho que eu gastei tudo, porque a gente conversa com o torcedor do Cruzeiro vive uma fase que ele nem consegue dizer o que ele está sentindo, de tanta tristeza, agonia pela situação de risco de Série B. Está na hora de conseguir o improvável mesmo, porque o Cruzeiro é o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Não venceu nenhuma partida fora de casa. Ô, gente, eu ainda ouvindo o Seu Nome, Seu Bairro, grande abraço pro Thiago Reis, nosso amigo aí. Aí ele entrevista um conselheiro do Cruzeiro. João Moreira, se não me engano, João 2. João 2. Pô, me desculpa, João, mas você não sabia nem onde você estava. Não sabia nada com nada. Não, ele é doido. Fala que o presidente não dá uma satisfação. Ele procura satisfação com o presidente não fala, ele falou, não fiquei satisfeito, quero uma reunião, e no final ele fala, se tiver que votar, eu voto no presidente de novo. Aí falou que o cara é um mecenas. O cara tem uma rede imensa de supermercado. Ele chamou de supermercado. Aí não dá. Aí a única coisa que tá certa aí, na minha opinião, é o apelido do conselheiro. Esse aí é doido mesmo. Agora, Bira, e esse Flamengo que você viu venceu o Cruzeiro no sábado? Dá pra dizer, eu já tô vendo aí, tá abrindo larga vantagem. Dá pra dizer que tá no caminho do título, é o melhor futebol. É o do Flamengo ou é o do Grêmio? Não, na minha opinião, o melhor futebol é o do Flamengo, sim. O Grêmio tá bem também, mas me surpreendeu também esse resultado de 3-0 em cima do Santos, lá na Vila Belmiro, mas o Flamengo realmente... E olha, aquilo que o Pio falou aqui no início do programa é verdade. A gente vê uma evolução no Cruzeiro. O problema é a derrota, que vem e apaga aquilo que o torcedor não consegue entender. Precisa de melhorar, precisa de começar a buscar esses 3 pontos, mas o Cruzeiro pegou um Flamengo que é o candidatíssimo ao título brasileiro esse ano. Então, é complicado. Foi ruim, mas a gente viu uma evolução. E nós vamos voltar falando do Cruzeiro daqui a pouquinho. Antes, vamos para um rápido intervalo. Não sai daí.